E aí, galera do Mundo Edu, beleza? Eu sou a Dani Bressan, estamos em mais uma videoaula, na verdade videoaula comentário, sobre uma proposta de redação que eu deixo pra vocês lá no blog. Hoje a proposta sobre a humanização dos animais, tá certo? Toca a vinheta aí. Muito bem, meus guerreiros do Enem. Gente, quando nós falamos em humanização dos animais, nós temos que primeiro entender a proposta. A proposta lá traz alguns textos, mostra dois lados, na verdade, de uma mesma moeda, como a gente diz, né? Usando um jargão bem conhecido. Queridos, antes de mais nada, quando nós pegamos uma proposta de redação, a primeira coisa é não sair escrevendo que nem um bando de louco. Ah, eu tenho essas ideias. Não. É entender a proposta da intervenção. É a primeira coisa que tu vai ter que fazer. Legal! Na verdade, gente, ler a proposta de intervenção é retirar dela o quê? As ideias básicas para daí vocês constituírem o texto de vocês, tá certo? Falar da humanização dos animais, volto a repetir, tem esses dois lados. Ou seja, aquele exagero que muita gente comete, ou se é exagero ou não, depois a gente vai decidir. E aquilo que é, talvez, aí eu posso considerar, eu estou dizendo isso, que é um exagero mesmo, que é um absurdo, que é a violência contra os animais. Então, nenhum nem outro. Onde é que nós chegamos no equilíbrio da convivência com esses animais? É isso que a proposta quer de ti. A humanização dos animais, meus queridos, na verdade, é transformar em seres humanos os animais? Não, não é isso. Na verdade, a palavra-chave aí para nós começarmos a nossa redação é o tratamento que se dá aos animais. E aí nós podemos intervencionar e devemos, na verdade, já colocar na nossa tese se é necessário, se é preciso, se é importante, o que nós vamos fazer com os animais. É necessário tratar bem os animais, é importante que se trate bem os animais, enfim. Eu vou iniciar a minha redação assim. Os próximos argumentos vêm para o desenvolvimento, ou seja, os motivos pelos quais eu decidi que é importante o que eu coloquei no início. Se eu coloquei no início que é importante que você trate bem os animais, ou se eu coloquei no início que há um exagero no tratamento dos animais, tudo isso tem que ter um motivo, tem que ter uma causa, uma consequência, um porquê, um resultado, um efeito. Isso vai aparecer no desenvolvimento ou nos desenvolvimentos, que geralmente são dois. Bom, pensando que, vamos pensar nas duas possibilidades. Pensando que eu acredito que é importante tratar bem os animais, que os animaizinhos merecem todos os cuidados possíveis, de todas as formas, eu tenho que argumentar em cima disso. Pensando que hoje há um exagero no tratamento dos animais, hotel, spa, aniversário, roupinha, dentista, enfim, eu também devo argumentar sobre isso. E não esqueçam, antes de decidir o que eu penso, eu tenho que ter argumento depois para explicar. Queridos, é sempre ideal vocês colocarem exemplos nas redações, certo? Isso é muito importante, porque valoriza o texto de vocês. E aí nós podemos colocar, dentro dessa proposta, exemplos positivos e negativos de tratamento aos animais. Queridos, podemos falar do lado positivo? Aquelas terapias que são feitas para as pessoas com os animais. Ou seja, a terapia com o cavalo, né? A ecoterapia, a sinoterapia com os cachorros, que auxiliam no tratamento muitas vezes de doença, certo? Tudo isso nós podemos usar no texto de forma positiva. Além disso, o cachorrinho, o cavalinho, o animal de estimação, como o quê? Como um grande companheiro, o grande amigo do homem, seja o animal que for. Queridos, infelizmente temos que falar também do lado negativo, ou seja, os maus tratos aos animais, a crueldade contra os animais, abandono de animais, né? O queimar os animais, jogar água quente em animais, coisas que nós sabemos que existem e que toda hora estão sendo noticiadas e nós precisamos usar como exemplo, caso eu prefira usar o lado negativo, então, contra, né, a humanização dos animais. Então não me esqueçam, lado positivo, lado negativo, tem argumento e tem exemplo. Bom, meus queridos, mas acima de tudo, depois de todos os argumentos, exemplos da minha tese, né, da minha afirmação lá no início, eu não posso esquecer que eu preciso de uma intervenção, ou seja, de uma proposta de intervenção ou de uma possível solução. Isso é obrigatório no texto. Claro, se eu optei por questões positivas, por questões, ou seja, em que o animal, o animalzinho, né, está junto à sociedade, ao ser humano de forma legal, positiva, boa, eu coloco uma proposta de intervenção que isso cada vez melhore mais. Ou seja, como o homem e o animal, o seu animal, podem conviver juntos. Essa é a minha proposta de solução.
Querido, se eu optei pelo lado negativo, ou seja, pelos maus tratos, pela crueldade contra os animais, eu opto pelo quê? Pela aquela proposta em que eu vou fazer o quê? Que eu vou trazer para vocês uma ONG que possa solucionar esses problemas, uma proposta de lei maior, mais impactante através do governo, questões nas redes sociais, denúncia contra essas violências, tudo isso é importante para alertar a comunidade, a humanidade de forma geral, contra toda essa crueldade contra os animais. Tá certo? Meus queridos, essa foi uma videoaula, comentário, na verdade, sobre uma proposta de redação sobre a humanização dos animais. Lembrando que é só para vocês terem algumas ideias, ajudar vocês a o quê? Abrir a cabecinha para conseguir escrever um bom texto no dia do Enem, tá certo? Rumo ao topo do Enem, meus guerreiros, eu sou a Dani Bressan, um grande abraço. E aí, meus queridos, gostaram da videoaula? Então tá certo. Se inscreve aqui no nosso canal e curte aqui, tá certo? Um grande abraço.